PT na tribuna. Aí. Lucas Carenhato. Obrigado, presidente. Então, vamos falar de participação popular, ou democracia participativa, ou orçamento participativo, ou orçamento comunitário. E, recentemente, nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores o encontro do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. Vários colegas, vários representantes estiveram participando e nos honrou muito a presença do colega vereador José Pascoal D'Ambrós, presidente do nosso querido Partido Socialista Brasileiro. E eu lembro que, na fala do presidente D'Ambrós, no nosso encontro do PT, o presidente D'Ambrós, colega vereador e amigo, destacou a importância da participação popular, né? E, à época, ele foi coordenador do orçamento comunitário no governo Alceu Barbosa Velho. Eu entendo que não se faz gestão pública sem a participação das pessoas, sem ouvir as pessoas. Eu só acho, me soa um pouco eleitoral demais, né? O prefeito municipal e sua gestão lançar o Fala Caxias. E eu quero fazer aqui uma ponderação com a devida vênia, porque eu espero que o Fala Caxias não seja o Parole Caxias. Por quê? Primeiro, e aqui nós temos um ex-coordenador do orçamento comunitário, eu fui delegado do orçamento participativo à época do governo Pepe, e nessas duas modalidades, do governo Pepe Vargas, aquilo que o governo Sartori continuou e o governo Alceu, participação popular, vereador Rafael Bueno, se faz indo em bairro, é meio problemático ir nos 39 do segundo tempo. É meio problemático, mas vamos lá, vamos dar uma colher de chá. Então, tem que ter a fala, tem que ter a escuta, que se transforma num diálogo, mas tem que ter recurso. Tem que ter recurso. Nós vamos aprovar uma LDO amanhã, e na LDO não se tem esse programa Fala Caxias. Não se tem recurso específico para tratar dos alagamentos lá no Planalto, para colocar um corrimão na chapa. Porque essas são demandas que eu trouxe em indicações aqui, já entreguei para o líder do governo e não foram respondidas. Me surpreende, aqui na coluna do Ciro, a manifestação. E aí outra coisa que eu não entendi, nós temos o professor Outramari, que é o coordenador do orçamento comunitário. E aí o meu amigo João Ues, pessoa que eu tenho estima e que é secretário do meio ambiente, que vai ser o coordenador do Fala Caxias. É o quê? Seria um super secretário? Se criou um super secretário agora para ir para os bairros. Eu não entendo. Eu não estou entendendo. Entendo que o João, o ex, tenha bastante competência, mas o secretário do meio ambiente para coordenar o Fala Caxias. Então tem algumas coisas que me soam estranho. Digo que soam estranho porque teve o Luz, Cor e Flor, minha gente. Eu tive num dia de chuva lá no Melvin Jones com o prefeito Adiló. Querem começar pelo Planalto? Eu já falo várias aí. Tem os buracos na Avenida Marco Polo, os postes caindo, alagamento no Planalto 2, casa caindo no valão da chapa, rua para pavimentar. Tem vários. Indicação é que o presidente do Planalto 1, do 2, da Vila Assunção, da Vila Mari, do São Vítor, do Coesp, do Vitória, vão dizer. Mas daí assim, Câmara vai aos bairros. Eu participei de quase todas as edições. Me digam, colegas vereadores, quantas respostas da Câmara vai aos bairros foram efetivamente solucionadas? No Luz, Cor e Flor. Vocês lembram do Luz, Cor e Flor? E aí o que aconteceu com o Luz, Cor e Flor? Eu sei que acompanhei pela imprensa que depois ia ter um outro Luz, Cor e Flor. Acho que a prefeita, a vice-prefeita Paula Iores, que coordenava esse programa. Bueno, ia ter o Luz, Cor e Flor.
Aí não deu certo, fizeram luz, cor e flor nas praças. Parece que um CC fazia luz, cor e flor. Tanto que tiveram que cancelar uns encontros regional de partido, porque tem tanto CC de alguns partidos que se caiu luz, cor e flor naquele final de semana, não dá quórum em encontro de alguns partidos aí, de tanto CC que tem. De tanto que tem. Daí não teve mais luz, cor e flor nem nas praças. Daí a minha preocupação é se o Fala Caxias é de verdade ou, parafraseando o ex-prefeito José Sartori, que vai ser merecidamente homenageado hoje, né, do partido dos meus amigos aí do MDB, que usava essa expressão. Será que vai ser parole, parole? Ah, e tem mais uma coisa. Eu ouvi o líder do governo me falando em escuta, em diálogo, em participação. Eu espero que ninguém seja hipócrita, demagogo e fanastrão para amanhã, na sessão que nós vamos aprovar a LDO, me virem com um discursinho de votar a emenda em bloco. Porque se a discussão aqui do Fala Caxias é ouvir, é discutir, não me venham com palavrinha e com falso discurso de que vamos votar a emenda em bloco. Mas o quê? Como é que vamos votar a emenda em bloco? Porque eu sei que já tinha uma mobilização hoje, né? De papinho no ouvido de vereador, inclusive desoposição. E ainda bem que a bancada de oposição está ampliando aqui. E na democracia é assim, nós temos situação e oposição. Agora que não me venham com rolo compressor. Principalmente algumas pessoas, que vêm no meu ouvido me falar em democracia, que essa casa respeita os poderes, que essa casa vai continuar respeitando a oposição e querer fazer que o rolo compressor amanhã do governo, ou, não sei se é do governo, espero que do prefeito Adiló não seja, porque não dá para falar em democracia sem recurso, com super secretário, nas vésperas de uma campanha eleitoral, e amanhã nós não votamos, não discutir emenda por emenda. Não é importante a emenda da saúde? Não é importante a emenda para odontologia? Não é importante a emenda para FAS? Não é importante a emenda para combater a discriminação? Eu ouvi tantos discursos eloquentes aqui da discriminação e não sei. Aí nós vamos votar em bloco a emenda, porque tem pressa. Ué, mas o trabalho do Legislativo, que fez 131 anos, um dos principais é legislar e fiscalizar. E nessa LDO que nós vamos aprovar ou não, não tem um vintém para esse programa. Então eu quero dizer, eu vou participar lá do Planalto. Tá para fechar uma viagem, eu inclusive estou com um problema de saúde bem sério com a minha mãe. Se eu estiver em Caxias, vou lá no Planalto. Só vou reafirmar o que o prefeito já sabe. Aliás, já quero deixar aqui uma iniciativa que nós vamos elaborar e um projeto de lei, no sentido de que não adianta fazer Fala Caxias, não adianta vereador fazer indicação se não tem resposta. No dia em que o líder do governo, o vereador Lucas Gil, assumiu, ou logo depois, eu entreguei inúmeras indicações. E nós não temos resposta, a maioria delas, eu não tenho resposta alguma das minhas indicações. Bom, se vereador faz indicação, não tem resposta, talvez tenha algum motivo. Mas eu espero que as demandas que surgem nos bairros da nossa cidade sejam respondidas com sim, e o sim se baseia em recurso, né? Não se faz democracia participativa, não se faz diálogo, não se faz gestão pública sem recurso, ou se faz. E aqui o nosso supersecretário João Ues diz o seguinte... De líder, nobre presidente. Lá no título Recurso do Orçamento Vigente. Mesmo assim, as demandas indicadas segundo João Ues serão executadas, abre aspas, através dos recursos de cada secretaria na medida do possível. Aí eu fico pensando, na agricultura, que é uma das secretarias que tem o menor orçamento, quando um colono do interior da nossa cidade pediu uma assistência técnica, com os esparsos recursos que a Secretaria de Agricultura tem, vai fazer como? Quando a cadeia da cerveja quiser propor, por exemplo, uma atividade turística para esse setor, com os vinténs que a Secretaria de Turismo vai fazer. Como? Bom,
Eu sou parceiro, não tenho problema em apoiar aquilo que é bom, só não pode ser fake ou com uma intenção exclusiva no período eleitoral, que parece que já se prenuncia com muita força nessa casa. Vamos fiscalizar com muita atenção para que o Fala Caxias não seja apenas um parole da nossa cidade. Obrigado, presidente. Declaração